Olá, alunos do nono ano, professor João, Educação Física, aqui novamente. Quanto tempo, não? Tiveram um descanso aí, fizeram recuperação, quem fez todas as atividades ficou liberado, deu para dar uma descansada aí, né? Pessoal, agora a gente vai entrar no terceiro bimestre, a gente vai falar sobre outro esporte, a gente vai focar mais agora no esporte, no basquetebol, esporte de invasão, tá? Mas antes a gente vai falar sobre uns princípios técnicos e táticos, né, dos esportes de combate em relação aos esportes de invasão, tá ok? Então eu vou passar para vocês aqui vou apresentar aqui o Word para vocês, para a gente acompanhar e depois responde lá no Forms. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Todo mundo tá vendo aí? Desafios técnicos e táticos nos esportes de invasão, basquetebol, quanto nos esportes de combate. Então, os desafios técnicos e táticos, tanto no esporte de invasão, que é o basquetebol, quanto no esporte de combate. Objetivos da aula: formular e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de invasão e de combate. Solucionar os desafios técnicos. Então, quando a gente está no esporte de combate ou no esporte de invasão, qual a solução que eu dou naquele momento que há necessidade para mim sair daquela situação, para mim resolver aquele desafio, tanto técnico quanto tático, certo? Aqui eu coloquei duas definições aqui, tanto de técnica quanto de tática, para a gente entender melhor, certo? O que é técnica? Para Djarkov, a técnica desportiva é definida como o domínio completo das estruturas motoras econômicas de exercícios esportivos. Então, a técnica é o domínio completo das estruturas motoras. O que quer dizer isso? Que você tem o domínio total do que você está fazendo na ação motora, certo? Considerando o máximo a ser atingido nas mais difíceis condições da competição. A gente pode falar aí, dar um exemplo fácil, assim, tranquilo, de técnica, do Ronaldinho Gaúcho no futebol, né? Ele é um jogador muito técnico, ele tem um domínio total das ações motoras com a bola, certo? Então, a técnica dele no futebol é muito apurada. Apesar de ser um ex-jogador, ele ainda é muito técnico, tá ok? Então, você pode pegar aí, se você pegar um zagueiro, um jogador de defesa aí, ele não vai ter tanta técnica, certo? Não vai ter aquele controle motor igual fosse um Ronaldinho. Esclarecido? Deu para entender? Isso em todos os esportes, na luta também, tá ok? Então, a técnica é o domínio completo das estruturas motoras, beleza? E tática? O que é tática? Tática é definida como um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. Então, é um conjunto de meios ou recursos empregados para alcançar um resultado favorável. O que quer dizer isso? Então, são ações coletivas. A maioria das vezes são ações coletivas, a tática, certo? Então, uma estratégia, como que vai ser feito, como que vai ser jogado, qual o melhor plano que eu vou fazer para superar o adversário, certo? Sendo assim, entendemos os esquemas táticos como as formas de um treinador esportivo que escala sua equipe dentro do campo, quadra, para superar ou vencer os seus adversários. Então, deu para perceber bem o que é técnica? A técnica ela é mais individual, certo? E a tática ela é mais coletiva. Isso não quer dizer que não temos que ter técnica também individual, beleza? Deixa eu ocultar aqui. Problematização. Qual é a relação entre os esportes de combate e os esportes de invasão no que diz respeito à técnica e tática? Então, aqui, pessoal, essa aulinha do Centro de Mídias estava falando essa problematização, qual é a relação entre os dois esportes, o basquetebol e o esporte de combate, aqui é o boxe, certo? Então, qual é a relação que a gente tem entre os dois? É o ataque e a defesa, certo? Aqui, no caso, ele está fazendo um ataque, né? Que está golpeando o adversário, né? A outra lutadora, e aqui ela está se defendendo, certo? E aqui no basquete é a mesma coisa, ó. Ele está progredindo com a bola em relação ao ataque, né? E aqui, esse de preto aqui, está fazendo a
defesa. Então, a relação que a gente tem entre os dois é o sistema tático e o defensivo, o ataque e a defesa. O que há em comum entre os esportes de combate e os esportes de invasão, quando pensamos em técnica e desenvolvimento da tática? Então, o que tem em comum? Que já falamos. O ataque e defesa, tomada de espaço no esporte de invasão dentro do campo e no esporte de combate local de disputa. Então, a técnica, certo? É aqui, ó, que a gente vai falar sobre o ataque, né, e a defesa, o que é em comum. A tomada de espaço é a questão da tática, né? Então, ele tem que procurar uma tática na tomada de espaço para poder melhor golpear aqui, certo? E na quadra a mesma coisa. Se a gente falar tomada de espaço aqui no basquetebol, a gente fala dos esquemas táticos, né? 2-1-2, 3-2, 2-3, assim por diante, certo? Que é a tomada de espaço na quadra, beleza? Vamos lá. Relações técnico-táticas, aqui também é lá do Centro de Mídias, que eu peguei essa aulinha. Elementos técnicos dos esportes de combate, como seus golpes, socos, chutes, alavancas e torções, são fundamentos comuns. Então, técnica, qual que é a técnica? Soco, chutes, alavancas e torções, fazem parte da técnica no esporte de invasão. Divisões das técnicas dos esportes de combate: percussão, submissão e uso do implemento. Ataque e a uma defesa, ou seja, um soco, um bloqueio, uma alavanca, um jogo de corpo, um corte com o movimento de aparar a esquiva. Então, aqui ficou claro as relações entre técnicas e táticas entre os dois esportes. Aqui está falando mais sobre a luta, né, sobre o esporte de combate, mais elementos técnicos e táticos, né? Táticos, ataque e defesa, e técnicas, socos e chutes, alavancas e torções. Beleza? Então, aqui fechou essa parte do esporte de combate, né, que foi falado bastante no segundo bimestre. Agora a gente vai entrar no esporte de invasão, ou basquetebol, certo? É um esporte bastante jogado no Brasil, nos Estados Unidos, né? Porto Rico, Espanha, é um esporte bem conhecido e bastante jogado. Pessoal, então eu peguei aqui essa partilha aqui, que vai falar sobre algumas curiosidades. Nas próximas aulas, eu vou me atentar mais de onde surgiu o basquetebol, certo? Quem trouxe o basquetebol, por que chama basquetebol, e assim por diante. Aqui só vou dar uma entrada aqui no tema, para falar sobre o basquetebol no Brasil. Então, a chegada do esporte ao país, né, os primeiros torneios e a receptividade dos brasileiros. Trazido para o Brasil por August Shaw, nascido em Nova York, o americano teve o primeiro contato com a modalidade em 1896, após completar o curso de artes na Universidade de Yale. Shaw aceitou lecionar na tradicional Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Na mudança para o Brasil, trouxe livros, obras de arte e uma bola de basquetebol. Basquetebol, algumas curiosidades. Em 1896, nasceu a equipe Mackenzie College. O professor passou por alguns problemas ao introduzir a modalidade da escola brasileira. As mulheres se apaixonaram pelo esporte e começaram a praticá-lo. Porém, os homens não viam a modalidade com o mesmo entusiasmo, por diversos motivos. Um deles era o fascínio e a predileção pelo futebol. Então, aqui o futebol prevalecia, né? Nessa época aqui. Prevalece ainda até hoje. Mas agora é mais diversificado, né? Vôlei, basquetebol, handebol, mas ainda o futebol prevalece. Certo, pessoal? Então, vocês vão lá no Google Forms, vou colocar algumas perguntas relacionadas a esses slides aqui do Word, certo? Vai ser tranquilo. E as próximas aulas a gente continua com o basquetebol. Certo, pessoal? Então é isso. A nossa aula de hoje vai sobre esse tema, sobre esse assunto, o aspectos técnicos e táticos nos esportes de combate e de invasão. Certo, pessoal? Então, até mais. Espero vê-los em breve. Tchau, um abraço.